Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando mais uma semana, a 10ª semana do tempo comum. E já iniciamos agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que Ele, sem mérito algum de nossa parte, nos concede. Tudo é graça, tudo é dom, tudo é bênção de Deus. E é preciso que nós saibamos agradecer. É preciso que nós tenhamos a coragem de nos colocarmos verdadeiramente diante dele sempre, na sua escuta sempre, nos colocarmos diante dele, colocar o nosso coração no seu coração. Neste domingo, segundo domingo do mês, domingo da partilha, haveremos de celebrar a Santa Eucaristia. E peço aos irmãos e filhos que, impossibilitados de celebrar a Eucaristia, dadas as distâncias, que não deixem de celebrar a palavra, que não deixem de se reunir, de rezar juntos, de se encontrar. Porque é exatamente aí onde mora a força, o vigor, o ânimo da comunidade. Não tenhamos medo, não tenhamos vergonha, não tenhamos receio de nos encontrarmos para a celebração da palavra, para rezar com a palavra de Deus. Nesta semana, quero trabalhar neste momento de reflexão o tema A Oração Infalível, a partir de um livro de Dom José Francisco Falcão de Barros, bispo auxiliar da Arquidiocese Militar do Brasil. Onipotente é aquele que tudo pode. A onipotência por natureza é característica exclusiva de Deus. Assim recitamos no Credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ao se dirigir ao Altíssimo, a criatura humana reconhece essa verdade jubilosa. Vós podeis tudo. Sabedoria 11:23. Da convicção de que Deus tudo pode, decorrem duas ideias. Primeira, a Ele nada é impossível. A ti nada é impossível. Jeremias 32:17. E ainda, eis que sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Há para mim algo de impossível? Jeremias 32:27. E assim, para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Ele faz o que quer, quando quer e como quer. O nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. Salmo 115. E ainda, o Senhor faz tudo o que lhe apraz, no céu e na terra, no mar e nas profundezas das águas. Salmo 135. Na sua imensa bondade, Deus quis que, por participação na mediação de Cristo Jesus, também nós fôssemos onipotentes. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E ainda, eu me esforço e luto, sustentado pela sua poderosa energia que em mim opera. Colossenses 1:19. O padre Antônio Vieira, célebre pregador lusitano, explica o significado dessa certeza que nos dá o apóstolo Paulo. Eu, pelas minhas forças, nenhuma coisa posso, mas pelas que Deus me dá, sou todo poderoso. Tal era o Espírito, a consequência do nosso santo. Porque eu não posso nada, eu sem Deus não poderei mover uma pedra. Mas porque Deus pode tudo, eu com Deus e Deus comigo, bem poderemos fazer a ponte. Que prodigiosa bênção!
que incomensurável graça, que admirável dom nos deu o Eterno, sermos em Cristo e por Cristo que nos fortalece onipotente. Dispôs também a divina providência que nossa onipotência, entenda-se, de Deus por natureza nossa por participação, fosse exercitada inclusive perante o próprio Deus, obtendo dele absolutamente tudo, como? Mediante a oração cristã, de súplica ou de intercessão, feita em certas condições. Fala-se de oração de súplica quando aquele que reza a Deus por si, de oração de intercessão, quando quem ora intercede pelos outros, vivos ou falecidos. Sim, existe uma oração que não falha nunca, uma oração que é sempre atendida. Este trecho está na introdução deste maravilhoso livro de Dom José Falcão, que tem como tema a oração infalível. E como nós precisamos aprender, rezar e dedicar tempo ao estudo, à compreensão e à vida de oração para sermos fortalecidos. O Evangelho deste 10º domingo do tempo comum é Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Meu irmão, minha irmã, estamos diante do chamado que Jesus faz a Mateus. Mateus, que, como nós ouvimos, tinha uma vida não desejável aos olhos de Deus e não era bem visto na comunidade cristã, na comunidade, aliás, entre os seus. Mateus, que não era bem visto pela sua atividade, era cobrador de impostos, e cobrador de impostos era visto como alguém que era desonesto. E ali era julgado, era excluído e era malquisto, como dizemos. No entanto, o Senhor olhou muito mais além. Olhou para o coração de Mateus e o chamou: segue-me. Ele se levantou, diz o texto, e seguiu a Jesus. O fato de levantar-se nos lembra saída do pecado, saída da condição do erro para a libertação, para a vida nova em Cristo. É o que nós também precisamos fazer, eu e você, todos nós, nos levantarmos do nosso posto de pecado para abraçarmos a vida nova em Cristo Jesus. Naturalmente, a atitude de Mateus diante do chamado de Jesus desperta admiração de alguns, desperta alegria de outros, desperta indignação de alguns, e aí vem a pergunta: por que ele senta com esse tipo de gente que é pecador, que tem defeito, que tem pecado, pecador público?
E ele mesmo responde: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Quero misericórdia e não sacrifício. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Esta palavra de Jesus hoje é para mim. Esta palavra de Jesus hoje é para você, para todos nós. O Senhor quer a misericórdia e não o sacrifício. E o que é a misericórdia? Que nós saiamos de nosso pecado e o sigamos de verdade. Que nós deixemos nossas ações contrárias a quem quer viver na luz, para de fato vivermos atentos no seguimento de Jesus. Que nós deixemos a nossa vida de trevas para vivermos uma vida de luz. Neste 10º domingo do tempo comum, possamos refletir sobre o chamado de Jesus para Mateus e, ao mesmo tempo, no chamado de Jesus para cada um, para mim, para você, para todos nós, porque Ele chama a cada um, a cada ser humano, a cada batizado a ser discípulo dele. Meu irmão, minha irmã, um abençoado domingo a todos nós. Uma abençoada semana que ora estamos iniciando. Que Deus nos fortaleça em nossa vida, em nossa missão.